pessoal, aqui é o Edu Bacanin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, o passado de Eiji e Yuna, o primeiro vídeo da maratona, mini maratona na verdade, de Ordinal Scale que eu vou trazer nos próximos dias para vocês. Galera, esses vídeos vão servir para vocês conhecerem mais sobre esses personagens e em especial divulgar as traduções que eu mesmo fiz das histórias Roupa Fuxente e Cordial Cortes. Os vídeos que vocês verão nos próximos tempos são totalmente baseados neles, trazendo as informações que estão nessas histórias, que, para você que não sabe, elas complementam o filme de Ordinal Scale, sendo uma prequel e outra uma sequência do próprio filme. E tudo isso vai, assim, contar uma mínima fração. É sério, cara. Eu já tô com todos os roteiros prontos e eu posso dizer que mesmo eu tendo trazido muitas informações nesses vídeos, cara, ainda tem muita coisa pra vocês lerem. Então não, gente. Mesmo assistindo esse vídeo, vocês não vão ter experiência de leitura, assim, estragada. Vocês podem ler as histórias que vão estar em links da descrição. E, né, vamos logo com o vídeo de hoje. 空を照らす星よ丘に吹くゆるい風よ古の年を行く旅人にどうか過去を Bem, a nossa história começa no ano de 2006, com o nascimento de Noshizawa Eiji e Shigemura Yuna, sendo essa última a filha do sensei de Kayaba, Rinko, Higa e Sugou, nada relacionado aos Exceed de Phantom Bullet. É, pra você que não sabe, eles têm o mesmo nome, não tem nada a ver. Vale citar que o Eiji, que eu gosto de falar Eiji, não era filho único, ele tinha um irmão mais velho, porém seus pais se separaram e cada um ficou com um filho. A mãe de Eiji, sua tutora, acabou se casando de novo e isso não seria contado pro moleque. Mesmo ele já estando com 16 anos em 2022, ele nem desconfiava que ele tinha um irmão ou que o homem que ele chamava de pai, na verdade, não era o pai biológico dele. Bem, quem já leu as light novels de Sword Online sabe que esse conceito de família disfuncional, problemas com os pais, pais que não são pais biológicos, tudo isso é contado com muito, assim, cuidado com o Rick. Nós temos muito disso na série. Os próprios pais do Kirito, o pai da Shino que morreu, o pai da Alice, tudo isso é muito bem explorado na série. Nós temos toda essa contextualização sobre família, pai, se pai é quem cria ou é pai biológico, enfim. Eu só estou citando isso porque essa é uma informação que vai ser citada só mais tarde, mas como ela faz parte do passado do Eiji, eu já estou dando um spoiler aqui para vocês saberem. Só que tenham em mente que se o Eiji tinha uma família meio disfuncional, pode considerar totalmente contrário para Yuna, já que Shigemura era um pai muito amoroso, né? Afinal, princesinha do papai. Tanto que tem duas coisas que o Shigemura fazia. Primeiro, ele sempre dava dinheiro pra menina ficar comprando balinhas. Ou seja, o cara mal tinha alunos nas aulas dele, mas dinheiro pra dar pra filha, tinha. Por que, safado? Além disso, ele pagava aulas de violão clássico e piano para a menina. Só que tem um ponto um pouco triste. Shigemura não curtiu o fato de Yuna e Eiji serem tão próximos. Tanto que, com certeza, ele agradeceu muito quando a Yuna foi para uma escola só para meninas. Assim ela ficaria meio que distante do Eiji. Acredito que essa relação dele não gostar muito do Eiji era mais porque ele era um pai muito ciumento. Mas ele não contava com o seguinte detalhe. Kayaba Kiriko acabou voltando e pedindo a ajuda de seu mentor para o desenvolvimento de um aparelho, no caso, o Nerve Gear. Acontece que a formação do Shigemura era nessa questão mais neural, logo é algo meio difícil de adaptar para videogame, mas era exatamente a pessoa que poderia ajudar a Kayaba a desenvolver um aparelho como o Nerve Gear, já que o próprio Kayaba era formado nessa questão. E o Shigemura foi lá e ajudou e indiretamente ele acabou conseguindo contatos, mas para vocês entenderem o porquê que eu tô falando disso, vamos voltar no Eiji.
Bom, o jovem Eiji era apaixonado pela Yuna e isso qualquer um conseguia ver. O problema é que ele sempre foi um garoto muito tímido e não conseguia confessar os seus sentimentos para essa que era a sua melhor amiga. Então, quando ele viu o anúncio do Sword Art Online, ele imaginou que talvez em um mundo virtual ele conseguisse confessar seus sentimentos. E foi aí que ele convidou ela para jogar o jogo e, para sua surpresa, ela acabou aceitando. Só que tanto o Nerve Gear como o Sword Art Online seriam algo que seria um pouco difícil de comprar para um aluno de 16 anos. Tanto que a Yuna só conseguiu porque ela é burguesa safada, e isso inclui tanto o Nerve Gear como o Sword Art Online. Usei a minha posição como presidente do conselho de diretores da Argus para conseguir um Nerve Gear e uma cópia do Sal para Yuna. Eu só queria tentar fazer a minha filha feliz. Mas no final das contas foi a minha estupidez que a matou. Yuna. E ambos poderiam jogar o Sword Art Online no dia de lançamento, tal como Kirito e Asuna. E ok, avançamos para quando o Sword Art Online finalmente começa, e neste exato momento, Ed e Yuna estão no portal de teleporte da Cidade dos Começos, vendo tudo de camarote. O que importa aqui é que Eiji faria uma promessa. Uma promessa maldita. Após a revelação dos 200 jogadores que morreram antes mesmo do anúncio de Kayaba, tal como Kirito preveu, começaria uma loucura na Cidade dos Começos, com alguns jogadores exaurindo os pontos de farm e alguns indo até para peitar os mobs que estavam naquela região lá de Cidade dos Começos, Horunka e Toubana. Mas tem um problema, eles não sabiam os mesmos caminhos que o Kirito conhecia, ou seja, os lugares seguros, onde eles não iriam topar com mobs complicados, mobs que poderiam ou destruir espadas de bronze, que é mais forte que a espada inicial do Sword Art Online, porém é mais fraca para líquidos corrosivos, ou talvez até mesmo matar jogadores que estão lá, ou até mais ou menos a casa do level 3, 4. E infelizmente, com isso, vários jogadores morreram facilmente para mobs do primeiro andar, sendo mobs normais, e isso deixou o Eiji completamente em pânico, preferindo ficar longos 6 meses ainda na Cidade dos Começos, treinando com um manequim de madeira. Nessa época, a única Sword Skill que o Eiji tinha liberado era a vertical, porém, após um longo tempo treinando, ele liberou a Horizontal Square, Sword Skill de 4 hits que conseguiu fazer com que ele saísse finalmente da Cidade dos Começos. Mas vale citar que ele não estava sozinho. Eiji e Yuna viveram numa pousada do primeiro andar durante todo esse tempo. Vai citar que não juntos, cada um no seu quarto. Não que isso fosse realmente o que o Eiji queria, afinal ele gostava muito dela e queria protegê-la, mas infelizmente ele não se sentia no direito de pedir para dormir no mesmo quarto que ela. Bem, o tempo passa, o tempo voa, e com o avanço dos andares do Sword Art Online é criada a COB, abreviação de Knights of the Blood, guilda emergente criada pelo figurão Redcliffe e co-criada pela jogadora encapuzada Asuna. Essa guilda acabou olhando para o Eiji e viu potencial nele, e com isso ele acabou entrando para a guilda, o que foi uma escolha bem acertada. Diferente de guildas como a DKB e o Exército, a COB só chamava os melhores, e até esses eram escolhidos a dedo. Tanto que o próprio espadachim negro era o maior desejo do comandante, porém não correspondido. Mas entendam uma coisa, sim, eu afirmo novamente, Eiji era tão forte quanto qualquer outro jogador dos Clears. Só que isso tem um pequeno problema. Ele sabia a hora certa de fazer as Sword Skills, não errava os comandos, era disciplinado ao extremo a quase nível de um soldado do exército mesmo, e nunca faltava nos treinos da COB. E isso eu tô parafraseando a Asuna, a própria Asuna que disse isso, eu não tô inventando coisa. Só que uma coisa que tem em Sword Art Online, mas que o hater é burro demais pra perceber, é que status te farão invencível. Uns 400 em 10 segundos. Essa foi a quantidade de dano que vocês causaram em mim. Graças ao skill Battle Healing, eu automaticamente recupero 600 pontos de HP a cada 10 segundos. Apenas uma diferença em números cria uma grande disparidade de poderes.
Esse é o aspecto irracional do sistema de levels dos MMORPGs. Basta apenas você saber usar e upar. Só que isso não é tudo. Não basta você ter estatísticas se você não sabe lutar. O Edge, em teoria, era um pouquinho abaixo do Kirito, sendo talvez, isso é especulação, o terceiro jogador mais forte da COB, sendo a segunda a Asuna e primeiro já sabem, né? Só que devido a ele não ter experiência em combate, acaba que ele não é o que podemos chamar de poderoso ou habilidoso. Tanto que a primeira batalha contra um mob levou ele a uma certa condição. Essa que eu vou explicar no meu próximo vídeo, mas vamos seguindo aqui. O que importa é que a falta de experiência acabou levando a primeira batalha que o Edge teve contra agora um mid-boss, um inimigo bem mais poderoso, a quase acabar com a morte dos seus companheiros. Mas né, o título desse vídeo diz que eu vou contar a história do passado do Edge e da Yuna. E bem, eu só falei da Yuna no início desse vídeo, então vamos falar o que aconteceu com a Yuna nesse tempo. Após Edge ingressar para a COB, a Yuna começaria a fazer pequenos farms seguros, tal como alugar um quarto para uma pessoa lá no Sword Online. Com isso, ela conseguiu juntar um pouco de cookie e conseguiu fazer com que ela sobrevivesse lá no jogo sem problemas. Nesse tempo também, ela se afastaria um pouco do Edge, não por escolha deles, eles sempre estavam se falando, tanto que ela era a sua única amiga no Sword Online, a única pessoa com quem o Edge podia trocar mensagens dentro do jogo. Mas eles não se viam tanto, com o Edge sendo obrigado a dividir um quarto lá no segundo quartel-general da COB. Nesse tempo, a Yuna acabou upando a sua skill de adaga e acabou descobrindo uma extra skill. Vale citar que essa extra skill possivelmente foi o motivo por trás dela ter jogado o Sword Online. Ainda vale citar que, tal como explicado em histórias como First Day e a 911, para ter skills como essa, é necessário que o jogador faça algumas escolhas. Cerca de 10 dias se passaram desde que nos mudamos para o 22º andar. Para conseguirmos comida todos os dias, eu desabilitei a skill de espada de 2 mãos, que eu treinava há muito tempo, e troquei por uma de pesca. Eu comecei a imitar o Taikobo em pescarias, mas por alguma razão eu não consegui pegar nada. Minha pontuação já estava perto da casa dos 600 de proficiência. Então eu não esperava pegar alguma coisa grande, mas eu achei que eu poderia pelo menos pescar algo. Ao invés disso, eu simplesmente passei dia após dia, perdendo as iscas que comprava no vilarejo. Todo esse sistema de skill slots do Sword Art Online merece uma atenção maior em futuros vídeos do canal, mas o que importa é que por hoje, e é o motivo de eu ter colocado esse trecho da voz do Kirito, valeu mano, ficou bem da hora, é que o Sword Online ele é um jogo muito complicado. Mesmo que o Edge tivesse o conhecimento e a Yuna supostamente uma skill apelativa, eles não tinham a experiência do Kirito, já que muito da estratégia do Sword Online é como o jogador montava sua, entre aspas, build de skills, algo que desde o início o Kirito fez, e nos próximos vídeos vocês vão ver como isso fez a ruína de Edge e Yuna. Mas enfim galera, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Nos próximos vídeos vocês vão entender melhor os personagens e tudo que motivou o filme, assim como diversas curiosidades bacanas que eu descobri que eu juro pra vocês que não é coisa que a NiTuber genérico de anime fala. São coisas realmente legais e que são infelizmente desconhecidas do grande público porque os caras não pesquisam o suficiente. Eu encontrei muita coisa legal que eu não sabia sobre o Ordinal Scale e que vocês vão descobrir. Só pra vocês terem uma ideia, tem 2 vídeos de curiosidades que eu tenho pra vocês de Ordinal Scale. O nome Nautilus provavelmente é uma referência ao submarino do Capitão Nemo do livro 20.000 Léguas Submarinas. De fato, ambos têm o mesmo nome, Nautilus. Lá quando terminaram Sword Online 2, na reunião do elenco, mandaram a braba. A produção de longa-metragem de Sword Online havia sido confirmada. E que fique bem claro uma coisa, a galera do Money liberou que fizessem um filme. Afinal, o salto tinha sido muito lucrativo no anime. Então vocês já sabem aquela conversa, né? Se inscrevam nos parceiros do canal, sigam eles, que não sei o que, nananã. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para o canal chegar nas linhas diferentes do YouTube. É isso galera, tchau!